sobre o amor, viver em teus braços, confiar só em ti. O mundo não é o meu lugar, mas é onde eu devo mostrar que tudo contigo é tão melhor, que a vida perfeita ainda vem. E eu te amarei, eu te amarei por toda a eternidade, olhando em seu olhar. Se a gente viver assim, ok, nós não temos ninguém aí no fundo em pé não, né? Ok, são os diáconos que estão lá. Bom, essa é uma noite muito especial para a gente. Na verdade, nós estamos comemorando dois eventos muito importantes essa noite aqui. Primeiramente, nós comemoramos 500 anos da chamada Reforma Protestante, que sintetizou as suas propostas, né, as suas teses em 5 fundamentos que passaram a ser conhecidos como 5 solas, 5 verdades fundamentais. As 5 verdades são somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e tudo isso somente para a glória de Deus. 500 anos atrás, lá na Alemanha, um monge agustiniano chamado Martinho Lutero estava rompendo com os votos dele de monge, porque teve um encontro poderoso com a palavra de Deus que libertou o seu coração da ideia de que ele precisaria se esforçar para, de alguma maneira, conseguir ser aprovado e ser aceito por Deus, e entendeu que ele seria aceito por Deus por causa daquilo que Cristo Jesus havia feito por ele. Então, em 31 de outubro, ele, que é na verdade o dia que nós estamos comemorando os 500 anos, ele afixou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, da catedral de Wittenberg, né, da igreja lá no castelo de Wittenberg, dizendo então que, na verdade, as Escrituras nos garantem que aquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus é suficiente para um relacionamento pleno e efetivo com Deus. E nós também estamos comemorando 10 anos, né, da nossa estruturação como igreja. Uma igreja que vem dessa história da reforma. Nós somos uma igreja, dizemos uma igreja reformada, ok? Porque nós somos ligados a uma denominação chamada presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma das igrejas ligadas à linha da reforma. Então, nós entendemos que nós temos no nosso DNA essas 5 solas, essas 5 verdades fundamentais aí, e nós queremos continuar carregando no nosso DNA essas realidades. E para que a gente possa viver, então, cada uma dessas 4 solas, continuamente, viver baseado nas Escrituras, viver baseados naquilo que Cristo fez por nós, vivermos baseados na sua graça, vivermos baseado na fé, tudo isso, nós precisamos manter o nosso foco, vivermos isso para a glória de Deus, faltou a quinta, né? Vivermos isso para a glória de Deus, nós precisamos manter, então, o nosso foco na nossa identidade e no nosso propósito. Ok? E é sobre isso que eu gostaria de falar
com vocês aqui hoje. Como nós mantemos a nossa identidade no nosso foco, melhor dizendo, na nossa identidade, no nosso propósito, para que nós possamos ser uma igreja que continue carregando um DNA reformado para a glória de Deus. E tanto propósito quanto identidade são referendadas por aquele que expressa de maneira mais específica e mais intensa essa realidade da glória de Deus. Se existe alguém que viveu, que expressou na sua própria vida essa realidade de viver para a glória de Deus, esse alguém foi Jesus Cristo. Ele é a pessoa em quem nós encontramos de forma mais nítida, mais clara, essa realidade de que tanto a nossa identidade quanto o nosso propósito de vida, eles devem refletir essa realidade da glória de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 14, no Evangelho de João, nós lemos sobre Jesus o seguinte: aquele que é a palavra, ele está se referindo a Jesus, ok? Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que João está dizendo para a gente é que olhar para aquele homem, olhar para Jesus, é enxergar nele toda a glória, toda a verdade a respeito de quem Deus é. Ok? Se você quer entender de fato quem Deus é, você precisa olhar para Jesus. Você precisa contemplar Jesus. Então eu quero convidar você para olhar comigo 2 momentos da vida de Jesus Cristo que nos dão base tanto para a nossa identidade de vida, quanto para o nosso propósito de vida, a fim de que a gente possa viver para a glória de Deus, ok? Esses 2 momentos, essas 2 cenas na vida de Jesus, são o seu batismo e o que nós chamamos de a tentação ou as tentações de Cristo, ok? Nós temos a narrativa disso nos evangelhos e eu quero convidar você para a gente usar um evangelho, a narrativa que está em Mateus. Então, se você tiver a sua Bíblia aí e quiser abrir lá no Evangelho de Mateus, você pode fazer isso comigo. Mateus, capítulo 3, versos 13 a 17 nos fala a respeito do batismo. E Mateus capítulo 4, versos 1 a 11 nos fala a respeito da tentação de Cristo. Então abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Se você ligar a sua Bíblia, então lembra de deixar o seu celular no Vibracal, ok? Esses 2 textos, eles precisam sempre serem lidos juntos, ok? Quando você for ler a Bíblia, você precisa ler sempre esses 2 textos juntos. Você não pode ler só o texto do batismo e você não pode ler só o texto da tentação. Esses 2 textos precisam sempre ser lidos juntos. Toda vez que você lê o texto do batismo, você vai ler o texto da tentação. Toda vez que você lê o texto da tentação, você vai ler o texto do batismo, porque na verdade eles são um bloco só, ok? Eles são uma realidade só, ok? Então a gente tem que ler juntos, nunca separado, porque eles vão estar sempre se complementando um ao outro dentro da sua estrutura. E quando a gente lê esses textos, então nós encontramos aí, primeiramente, na pessoa de Jesus, a identidade para a glória de Deus, ok? Não só a identidade de Jesus para a glória de Deus, mas em Jesus nós encontramos a nossa identidade, ok? Para a glória de Deus. Olha só, Mateus capítulo 3, verso 17, diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho me agradado. Este é o meu filho amado, em quem tenho me agradado. Essa voz que vem do céu fala a respeito da identidade de Jesus. Identidade é um dos fatores mais importantes no que diz respeito à nossa existência, ok? Nós vivemos em uma sociedade que está em franco colapso, justamente por falta das pessoas compreenderem a sua identidade, ok? O padre e escritor católico Henry Nouwen, ele diz que há 3 mentiras que nós carregamos conosco mesmo quando nós lidamos com a questão da identidade. Ou seja, quando nós pensamos a respeito da identidade, de acordo com Henry Nouwen, há 3 mentiras, ok, que nós lidamos com elas ao pensar na nossa identidade. A primeira mentira é que nós somos aquilo que nós temos, ok? Eu sou aquilo que eu tenho. Muitas pessoas constroem a sua identidade em cima disso. Acham que elas são aquilo que elas têm. Seja títulos, sejam cargos, sejam funções, seja pertences, casas, né, e bens materiais, ok? Muitas pessoas constroem a sua identidade em cima
dessas realidades, ok? Quando elas, se elas perderem qualquer coisa, então a sua identidade é afetada. A outra mentira é que eu sou aquilo que eu faço. Hoje, no almoço, nós estávamos conversando, para variar, quando a gente se reúne, alguns assuntos saem, né? Algumas conversas saem entre nós. Um assunto que sempre sai entre nós, não podia ser diferente, é sobre o reino de Deus, ok? A gente conversa muito sobre o reino de Deus, o evangelho, não é? Essas coisas, o que Deus está fazendo na vida das pessoas, o que Ele está fazendo na nossa vida, isso sempre é muito bom. Outro assunto que sai, às vezes, aí no meio da turma lá, conversando, é a respeito de futebol. É brasileiro, né? Então, aí conversa um pouco sobre futebol. Mas a gente gosta de conversar bastante também sobre musculação. Então, todas as vezes que a gente se reúne, a gente conversa sobre karatê, musculação, e hoje a gente estava conversando bastante sobre isso, sobre musculação, sobre alimentação, essas coisas todas assim. E aí, em algum momento, eu já não me lembro mais quem, alguém disse assim, acho que foi o Reise que falou, ele disse assim, eu me preocupo quando eu estou treinando com a minha alimentação, mas eu não tenho a preocupação em relação a minha identidade, porque a minha identidade não está naquilo que eu estou fazendo, não está no meu treino, não está no meu corpo, ok? Mas aí ele disse, muitas pessoas, no entanto, transformam a musculação na sua salvação, porque eles estavam vivendo uma vida realmente totalmente desregrada, e aí naquilo que eles passaram a fazer, na musculação, um treino todo, eles encontraram a sua identidade, eles encontraram algo que o salvou, ok? Mas isso é um problema muito sério, porque a pessoa começa a viver a identidade dela a partir daquilo que ela está realizando, a partir daquilo que ela está fazendo. Então a identidade dela fica atrelado a algo que na verdade deveria ser feito para o seu bem, ou para a sua saúde, ou para qualquer, até mesmo para a profissão e tal, mas não atrelar a identidade dela naquilo. Então nós estávamos conversando sobre isso, muitas pessoas vivem essa mentira de que elas são aquilo que elas realizam, elas são aquilo que elas fazem. Okay? Eu sou aquilo que eu faço. É outra maneira equivocada da gente lidar com a nossa identidade. O Henry Nouwen coloca uma terceira forma, uma terceira mentira, segundo ele, e eu concordo com as três que ele está apontando, é que eu sou o que as outras pessoas dizem e pensam de mim. Nós estamos vivendo um momento assim na nossa sociedade. Muita gente querendo impor sobre você o que você é. Okay? Muita gente querendo impor sobre você o que os seus filhos têm que ser, né? Muita gente querendo fazer a cabeça da gente, dizendo, se você não é assim, se você não é assado, se você não se comporta assim, se você não age assim, se você não come aquilo, se você não faz daquele jeito, se você não age daquele outro jeito, então você é isso, ou é aquilo, ou aquilo outro. E aí a gente fica sempre preocupado, né, com o que as pessoas vão pensar de nós. Se nós construímos a nossa identidade em qualquer uma dessas três coisas, nós estamos construindo a nossa identidade em cima de mentiras. Ok? Em cima de mentiras. Mas eu quero acrescentar uma quarta mentira. Uma quarta mentira a essas três do Henry Nouwen, que é, eu sou o que eu penso de mim. Ok? Eu sou o que eu penso de mim. Essa é uma quarta mentira. A nossa sociedade também tem tentado impor essa ideia na cabeça da gente. Hoje, por exemplo, já desde as crianças, né? As crianças que nem sabem direito ainda o que elas são, precisam ser instruídas, formadas, dirigidas, não é? Existe todo um derramar, uma enxurrada de coisas. Não. Uma criança de 5 anos de idade, ela tem o direito de dizer aquilo que ela é, aquilo que ela sente que ela é, ok? Mas veja, isso é um equívoco. Você não é aquilo que você sente que você é. Você não é aquilo que você pensa que você é. Isso também é uma mentira. No que diz respeito à nossa identidade, ok? Por quê? Porque a nossa identidade, a partir daquilo que nós pensamos que somos no nosso nascimento, está contaminada, maculada por aquilo que a Bíblia chama de rebelião. Ok? Então todos nós estamos rebelados contra Deus. Essa é a nossa situação natural. Portanto, a imagem que nós temos a respeito de nós mesmos também é uma imagem que está equivocada. Na narrativa do batismo de Jesus Cristo, então, nós somos ensinados como é que nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Okay? Se a nossa identidade não está construída em nenhuma dessas 4 realidades, se não está construída em nenhuma dessas 4 mentiras, então, como é que nós sabemos quem nós somos? Como nós construímos a nossa identidade? A nossa identidade é aquela que está baseada no que Deus diz a respeito de nós. Essa é a nossa verdadeira identidade, ok? A minha verdadeira identidade tem a ver com aquilo que Deus diz
ao meu respeito. Não tem a ver com aquilo que as pessoas dizem ao meu respeito. Não tem a ver com aquilo que eu muitas vezes penso a respeito de mim mesmo. Não tem a ver com aquilo que eu faço. Não tem a ver com aquilo que eu tenho. Ok? Mas tem a ver com aquilo que Deus diz. Em Jesus a gente vê isso. E quando nós entendemos isso, então nós temos condições de viver essa identidade que nos leva à glória de Deus. O que está acontecendo aqui? João era primo de Jesus, ok? João Batista, ele era primo de Jesus. João está batizando no Rio Jordão. O texto de Mateus 3, 1 e 2 começa assim, ó, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Por que João está pregando isso? E por que João está batizando no Jordão? Porque havia, nesse momento, na vida lá de Israel, no primeiro século, ok? Quando Jesus nasce, uma grande expectativa pela chegada do que é chamado de reino de Deus, ok? O que é um reino? Um reino é um governo. Um reino é um exercício da influência de um rei. Certo? O Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que narra a história antes da vinda de Jesus, os profetas falavam a respeito da chegada de um dia, de um tempo, onde o governo de Deus, o governo justo e bom de Deus, iria ser estabelecido novamente nesse planeta. Iria ser estabelecido novamente no mundo, na vida das pessoas. Mais particularmente, seria estabelecido na nação de Israel. Okay? Porque a nação de Israel é a nação formada por Deus para trazer ao mundo o rei messiânico, certo? O rei ungido que estaria governando então o mundo a partir do governo de Deus, da vontade de Deus. E nesse período da história de Israel, havia uma expectativa muito grande pela chegada desse rei, pela chegada desse reino. Só que havia um problema. De acordo com os mestres da época, né, os teólogos, ok, da época, eles entendiam que o tempo era aquele, e que o rei já devia estar lá. E por que ele não estava? Então ele não estava porque a resposta deles para isso, de Deus para eles, para isso, é que a nação de Israel, que era o povo de Deus, não estava sendo o povo de Deus do jeito que Deus queria que o povo de Deus fosse. Então vem João com essa mensagem. Quando João diz assim, arrependam-se, ele não está falando a respeito de arrependimento moral, ok? Ele não está falando a respeito de arrependimento no que diz respeito o que nós chamamos geralmente de pecados, né? Você mentir, você, sei lá, trair, adulterar, isso que geralmente na sociedade e na religião é categorizado como pecado, ok? É algo, o que João está falando aqui é muito mais profundo do que isso. Okay? O que João está dizendo aqui é que aquele povo, o povo de Israel, precisava se arrepender da maneira que eles estavam se portando como povo de Deus, como eles estavam sendo o povo de Deus. A postura deles não estava adequada como povo de Deus, e era isso que estava fazendo com que, então, o tempo não fosse cumprido. Então, o tempo está sendo cumprido, o rei vai chegar, e para o rei chegar, o povo de Deus precisa se portar como povo de Deus. Então, João está dizendo, ei, vocês são o povo de Deus, mas vocês não estão sendo o povo de Deus do jeito que Deus quer que vocês sejam. Então, se arrependam. Se arrependam porque o rei vai chegar. E quando ele chegar, se você não estiver sendo o povo dele do jeito que ele quer que você seja, então você vai ter um sério problema com ele. Por isso, as pessoas vinham até João para serem batizadas. Quando elas vinham para ser batizadas, elas vinham confessando os seus pecados. Veja só, Mateus capítulo 3, versos 5 e 6. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região, ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então as pessoas vinham dizendo, olha, eu quero confessar que eu não estou sendo parte do povo de Deus como eu deveria ser. Eu não estou representando bem Deus. Eu não estou representando bem Deus. Eu não estou vivendo a minha vida do jeito que eu deveria viver para que as nações da terra, a nação de Israel dizendo isso, as nações da terra saibam que Deus é Deus e venham adorá-lo. Eu não estou agindo assim. Eu estou vivendo da mesma maneira que qualquer outra nação da terra vive. Eu estou interessado nas mesmas coisas que qualquer outra nação da terra esteja interessada. Então ele ia lá confessando essas realidades, e João então os batizava como um símbolo de que eles estavam sendo lavados desses pecados, dessa rebelião, e restaurando
a aliança que Deus tinha com a nação de Israel. Então eles vinham confessando os seus pecados, eles vinham confessando o que eles não estavam fazendo e sendo o povo que Deus desejava que eles fossem. Aí o que acontece? O texto nos diz que Jesus vem. Aí vem Jesus. Jesus vem para ser batizado. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele vive aqui como a humanidade perfeita. Ele, como um ser humano, Ele assume a responsabilidade por nossa rebelião humana. Aquilo que João está fazendo tem a ver com essa perspectiva da rebelião. E Jesus está dizendo, ei, eu estou aqui para me identificar com essas pessoas que estão rebeladas contra o governo do meu Pai. Então Ele vai lá para ser batizado. Agora, há uma diferença entre o batismo de Jesus e o batismo das outras pessoas que estão indo a ser batizadas. Qual é a diferença? Ninguém chuta? Eu ouvi alguém falar aí. Jesus não tinha pecado, muito bem. Jesus não tinha nenhum pecado, veja. Jesus, o texto diz que as pessoas iam até João confessando os seus pecados. Mas Jesus vai a João, e se você ler o texto, você vai ver que ele não confessa nada. Ele não confessa nenhum pecado. Ao contrário, ele recebe uma confissão. Na verdade, ele recebe uma dupla confissão. Então veja, não perca o fio da meada, ok? As pessoas estão indo até Jesus, até João, para serem batizadas, porque elas estão se reconhecendo que não estão vivendo a vida, levando a vida como o povo de Deus deveria viver a vida e levar a vida. E eles chegam lá e eles confessam o pecado. E aí Jesus chega para ser batizado, e quando Jesus chega para ser batizado, João olha para ele e fala assim, não, você vem a mim para eu te batizar? Eu é que precisava ser batizado por você. E aí Jesus fala para ele, não, vamos fazer do jeito que está para cumprirmos toda a lei. Só que ele não confessa nada. O texto não diz que Jesus confessa algum pecado. Ok? Ao contrário, o que o texto mostra para a gente? O texto mostra para a gente que Jesus, ao invés de confessar qualquer coisa, ele recebe uma dupla confissão. Ele recebe a confissão do Espírito, que vem sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e repousa sobre ele o Espírito de Deus, e ele recebe a confissão da própria voz do Pai sobre quem ele é. Então veja, no batismo de Jesus, Jesus tem a afirmação da sua identidade através dessas duas confissões. Através do Espírito Santo de Deus, que vem sobre ele, e através da voz do Pai. Capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Essa afirmação da voz do Pai aí, essa afirmação, este é meu Filho amado em quem eu me agrado, é a citação de dois textos messiânicos, dois textos do Antigo Testamento que falavam a respeito do Messias. Deixa eu fazer um parênteses. A palavra Messias significa Cristo, ok? Em grego, ok? Messias no hebraico, Cristo em grego, e ungido no português, tá certo? Ok? E Deus, Ele é poliglota, tá certo? Deus sabe falar todas as línguas, então você não precisa ficar falando em hebraico para Deus, tá certo? Porque Deus sabe português, ok? Quando Deus fala comigo, Ele não fala em hebraico, Ele fala em português, ok? Porque Ele sabe falar todas as línguas, tá bom? Então, Messias, Cristo e ungido são a mesma coisa. E eles se referem à figura de um homem que teria sobre ele a autoridade plena de Deus para governar. Então, essa voz está citando o Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo messiânico, aonde Deus diz, ali, através da inspiração do Espírito Santo a Davi, que registra aquele texto, a respeito do filho que as nações deveriam olhar e se submeter como o governante de suas vidas. E o texto está citando também Isaías 42, que é o texto que fala a respeito do servo do Senhor.
Então veja, a junção desses dois textos constrói para a gente a identidade de Jesus. Jesus é o rei servo, ok? Ele é o rei dos reis, ele é o Messias, ele é o ungido, o ser humano que recebeu plenamente o Espírito de Deus para governar, mas ele também é o servo do Senhor. Okay? Esse rei, ele vem, o governo desse rei é exercido em serviço. No servindo, em Marcos capítulo 10, verso 45, ele diz que ele serve a ponto de dar a sua vida por nós, para nos resgatar de volta a um relacionamento com o Pai. Toda a vida e todo o ministério de Jesus, ao longo do seu tempo encarnado aqui, é desenvolvido, firmado, nessa experiência que ele tem ali no batismo. Aquilo que aconteceu com ele no batismo, ele ver a pomba descer sobre ele e ficar sobre ele, como o Espírito Santo de Deus, ele ouvir a voz do Pai, é o que o sustenta ao longo de todo o seu trabalho, ao longo de todo o tempo que ele está aqui. Jesus tinha plena convicção, encarnado como um ser humano, de quem ele era, por causa dessa experiência no batismo dele. Ele tinha plena convicção da sua identidade, baseada nisso que o Pai havia dito a seu respeito, baseado nessa presença do Espírito em sua vida. Ele demonstra isso claramente, por exemplo, quando em Lucas capítulo 4, a partir do verso 14 até o verso 19, ele chega na sinagoga de Nazaré, na cidade dele, e ele entra na sinagoga, a sinagoga era um lugar de reunião como esse aqui, e ele recebe o livro do profeta Isaías, um dos profetas do Antigo Testamento, e ele abre no capítulo 61 e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele lê um texto messiânico, um texto que está falando a respeito da vinda e da chegada do Messias. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar boas novas aos presos, para colocar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pregoar o ano da glória, ou o ano da graça do Senhor. Aí ele fecha o livro. Ele se assenta, porque os rabinos ensinavam assim, sentados, né? Ao contrário, eu estava sentado, levantei e vim ensinar. Ele sentaria para ensinar. E quando ele se assenta, o texto diz que todos na sinagoga estão com os olhos fitos nele, esperando ouvir o ensino. E sabe qual é o ensino dele? Ele diz assim: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Uau! Imagine isso. Imagine essa situação aqui. Ok? Eu me levantando dali, vindo aqui, lendo um texto assim, e aí digo para vocês: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Jesus está dizendo: eu sou esse cara, eu sou ele, eu sou o Messias, eu sou o rei messiânico, eu sou o rei que tem sobre si toda a presença de Deus, que veio governar esse mundo, restaurar esse mundo, para trazê-lo de volta aos propósitos originais do meu Pai. Eu sou Ele. Cara, isso é fantástico. Então, essa convicção de Jesus nasce da onde? Nasce dessa perspectiva do batismo. Sua experiência batismal. Ele ouvir a voz do Pai. Ele experimentar a presença do Espírito nele. Assim, ele se torna a referência para a compreensão da minha identidade, da sua identidade, da identidade de todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas e se identificam com ele no batismo. Veja, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, fomos criados para participarmos da vida de Deus, experimentarmos a vida de Deus e para que a gente pudesse compartilhar da vida de Deus uns com os outros, para que nós pudéssemos refletir a vida de Deus em toda a criação. Esse é o plano original de Deus. E quando nós nos rebelamos contra Deus, nós perdemos isso. As Escrituras nos dizem que nós somos destituídos, ou seja, tirou-se de nós a glória de Deus. Mas essa não é a nossa condição. A nossa condição não é a condição de rebelados, original. A nossa condição original não é de rebelados, a nossa condição original não é a de pecadores, ok? Não era para ser assim. Essa é a nossa realidade.
Mas esse não é o plano original de Deus. O plano original de Deus, a identidade original de Deus, para mim e para você, é que nós sejamos a imagem de Jesus. É que nós sejamos como Jesus. É que aquilo que nós vemos em Jesus seja a realidade da nossa própria vida. Então, para que a nossa vida seja continuamente reformada para a glória de Deus, nós precisamos, como Jesus, nos apegar e nos valer da nossa identidade em Cristo, da identidade que nós recebemos em Cristo. Então, preste atenção que talvez nós tenhamos dois tipos de pessoas aqui. Dois grupos de pessoas talvez estejam me ouvindo, ok? Como isso vai depois para a internet, certamente vão ter dois grupos de pessoas me ouvindo. Você pode fazer parte de um grupo, que é aquele grupo que entendeu essa realidade, de que Deus oferece a mim e a você reconciliação com Ele, perdão, amizade, vida com Ele, a partir daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. A partir da vida de Jesus perfeita, sua morte e sua ressurreição, nós nos reconciliamos com Deus e nós começamos a experimentar de novo a vida de Deus em nós, ok? Essa é a sua identidade. Talvez nós tenhamos aqui, e talvez algumas pessoas vão me ouvir, que ainda não experimentaram isso. Eu quero dizer para você, que você só vai conhecer a sua verdadeira identidade quando você experimentar isso. Quando você estiver convencido que não é o seu esforço, não é a sua religiosidade, não é a sua bondade, não é nada daquilo que você faz que vai te reconciliar com Deus, é aquilo que Deus fez por você, em Cristo Jesus. E você simplesmente aceita isso. É um presente. E você diz, eu quero receber esse presente, eu quero isso para mim. Ok? E quando você faz isso, então, você vai começar a entender qual é a sua identidade. Assim como a voz do Pai falou a Jesus, e assim como ele experimentou a presença do Espírito nele, essas são as mesmas realidades outorgadas a mim e a você e a qualquer um daqueles que experimentam essa realidade batismal, essa realidade de ser imerso na pessoa de Cristo. Deixa eu mostrar para vocês, tem muitos textos nas Escrituras que falam isso. Eu quero mostrar 3 textos, ok? 2 na carta aos Gálatas e 1 na carta de Romanos, são textos do Novo Testamento. Veja só, Gálatas capítulo 3, versos 26 e 27, diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Preste atenção, você é um filho e uma filha de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sem fé em Cristo Jesus, nós não somos filhos e filhas de Deus. Ok? Nós somos criados por Ele, nós rompemos com Ele e nós estamos vagando rebelados. Mas Deus quer você de volta na família dEle. Ele quer nos trazer de volta para a casa dEle, como filhos e filhas. Mas para isso acontecer, precisa ser mediante a fé em Cristo Jesus. As Escrituras estão nos dizendo isso. Ele diz, pois em Cristo Jesus foram batizados, pois os que em Cristo Jesus foram batizados, de Cristo se revestiram. O que o texto bíblico está dizendo para mim e para você é que quando nós confiamos em Cristo, ok? Nós passamos a experimentar uma nova relação com Deus. Nós somos vistos por Ele agora como filhos e filhas. Por quê? Porque Deus veste você. Ele veste a mim, da pessoa de Jesus. A vida de Jesus vem e passa a viver em nós, através do Espírito dEle. O Espírito de Cristo passa a estar em mim. E a vida de Jesus passa a estar em mim. A vida de Jesus passa a estar em você. Ok? E você experimenta da vida dEle. Isso é extraordinário. Eu não me canso de dizer como esse negócio é fantástico. Todos os dias eu experimento da vida de Deus em mim. Todos os dias a vida de Deus flui de mim para a vida de outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso. E Deus olha para mim e Ele me vê vestido de Jesus. Ele olha para mim e Ele fala assim, nossa, está a carinha do meu filho. Olha só como ele está ficando bonitinho. Ok? Porque a cada dia eu vou me parecendo mais com Jesus, a cada dia você vai se parecendo mais com Jesus. Mas tem Gálatas capítulo 4, verso 6, que diz assim, e porque vocês são filhos de Deus, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, ou seja, aquele Espírito que veio sobre Jesus, no batismo dele, Deus enviou sobre você.
Deus enviou sobre mim, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Ok? Então o Espírito que veio sobre o Senhor, no batismo dele, quando eu creio nele, ele vem sobre mim. E ele faz com que eu tenha essa convicção de que eu sou filho e filha de Deus. Eu possa chamar Deus de Abba. Abba é papai, paizinho. Não é? Foi Jesus que ensinou a gente a chamar Deus assim, ok? Papai, paizinho. O apóstolo Paulo, ele coloca para a gente em Romanos 8, 15 a 16, algo parecido com isso. Ele diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja isso. Essa é a sua identidade. Se você se rende ao Evangelho, essa é a sua identidade, para a glória de Deus. Eu e você somos filhos e filhas de Deus, não por causa da nossa religiosidade, não por causa do nosso esforço, não porque você é evangélico, protestante, crente, católico, mas porque você se entregou àquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está vivendo em você. Ele está vivendo em mim. E essa é a nossa nova identidade. Então eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que eu faço, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, e eu não sou aquilo que eu penso que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, e Ele diz que eu sou seu filho. O que Ele diz de você? Ele diz que eu sou seu filho, amado, em quem Ele tem todo o prazer. Essa é a minha identidade. E não há circunstâncias, situações na vida que mude isso. Só é possível, então, nós vivermos para a glória de Deus se nós compreendermos essa realidade de que em Jesus Cristo nós temos uma nova identidade para Deus. Em Jesus nós temos recuperada a nossa verdadeira identidade de filhos e filhas amados e amadas por Deus. Essa semana eu falei com um jovem da nossa igreja, dizendo isso para ele. Veja, a nossa identidade não pode ser baseada no nosso dia. Você não pode basear a sua identidade nas suas circunstâncias, se as coisas estão bem, ruins, boas, ok? Nós somos levados muitas vezes a altos e baixos na nossa vida, porque a gente baseia a nossa identidade nas nossas experiências. Você tem que basear sua identidade naquilo que você ouviu de Deus. E o que você ouviu dele é aquilo que as Escrituras estão nos dizendo aqui. Se você se relacionar com Jesus, você é um filho e uma filha amada por Deus. Deus te ama. Você é um filho querido dele. Você é uma filha querida dele. Ele tem o maior orgulho de você, ok? Eu ouvi uma pregação essa semana do Todd White, onde ele diz assim, Deus carrega uma foto de cada um de nós na sua carteira. Tá vendo? Sabe, o pai que carrega, aí ele chega lá para Miguel e fala, ei Miguel, olha aqui, vem aqui, abre a carteira, tá vendo? É meu filho, é o Ricardo, é o Tom, ele me ama. Ele acredita em mim. Olha, ele está ficando na minha cara, não está? Não está ficando na cara do pai? Olha, eu já te mostrei ele. Sim, Senhor, é a terceira vez que o Senhor está me mostrando ele hoje, Senhor. Sabe? Deus tem prazer em você. Ele tem prazer em você. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Essa é a sua identidade. Mas Jesus também constrói o nosso propósito para a glória de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós temos então a cena das tentações de Jesus. O texto nos diz em Mateus 4:1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção, o Espírito que veio sobre Jesus, o Espírito de Deus que veio sobre Jesus, levou Jesus no batismo, levou Jesus para o deserto para ser tentado. Por quê? Por que ele fez isso? Por que Jesus, logo após aquela experiência fantástica do seu batismo, é conduzido pelo próprio Espírito de Deus para o deserto a fim de ser tentado? Parece estranho, né? Falar, mas Deus tinha que me livrar dessas situações, Ele vai me levar para elas? Que coisa mais esquisita.
Por quê? Por que isso acontece com Jesus? Novamente, porque isso passa pela identidade de Jesus. Pela identificação de Jesus. A identificação de Jesus com a humanidade que ele veio resgatar, libertar e curar. Jesus é o que a palavra de Deus chama de o segundo Adão. Okay? A palavra Adão, ela é uma palavra que se refere a um personagem histórico, mas ela também é uma palavra genérica que se refere à humanidade. Então, no primeiro Adão, naquele personagem histórico, nós temos toda a primeira humanidade que se rebelou contra Deus. Em Jesus, nós temos toda uma segunda humanidade que passa a viver em obediência a Deus. Okay? Jesus é, portanto, esse segundo Adão, a versão nova, sem pecado de Adão, da humanidade. Aquela humanidade que falhou no Éden, tem uma nova versão em Jesus. Se nós temos, então, por um lado, a nossa identidade afetada pela realidade da nossa rebelião, que traz todo tipo de disfunção à nossa existência, por outro lado, a gente tem a realidade do nosso propósito afetado, ok? Por que Deus nos criou? Para o que é que Deus nos criou? Qual é a razão de ser da nossa existência? E como é que nós podemos cumprir essa razão de ser? Todas essas perguntas são respondidas na narrativa das tentações de Jesus. Okay? Nessa narrativa que a gente tem aí, de Mateus 4, a gente encontra a resposta para cada uma dessas questões. Jesus, ele não é apenas a humanidade perfeita, mas ele também personifica Israel, okay? O povo de Deus. Jesus vem trazendo em si a nossa nova identidade. Ele é o primogênito da nova criação, mas ele também é aquele que vem cumprir plenamente o propósito que o Pai delegou aos seres humanos. Veja, o texto bíblico diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum. Por que 40? Por que ele não ficou 30 dias? Ou por que ele não ficou 50 dias? Por que ele ficou 40 dias? Porque 40 dias são o número de dias que Israel vagou pelo deserto, ok? Até chegar diante da terra prometida, e os espias entrarem na terra e voltarem com um relatório negativo, incrédulo, dizendo, olha, tem gigantes na terra, não dá para a gente entrar, não vamos entrar, é melhor a gente não entrar. E aí, por causa da rebelião deles, no lugar deles fazerem um percurso de 40 dias no deserto e entrar na terra prometida, eles vagaram por 40 anos no deserto. Jesus está tipificando aqui Israel. Ele está 40 dias no deserto e agora ele tem uma prova. Assim como Israel ficou 40 dias no deserto e foi para diante da terra prometida e agora tinha uma prova de fé, e aí nós cremos ou não cremos em Deus para entrarmos na terra prometida, e eles não creram e vagaram 40 anos no deserto, agora Jesus tem diante dele uma prova. Ele é Israel. Ele vai passar na prova ou ele vai falhar na prova? Ele é o novo Adão. Ele vai passar na prova ou ele vai falhar na prova? As tentações de Jesus Cristo, então, que começam após esses 40 dias dele no deserto, demonstram para a gente que ele, na verdade, exemplifica aquilo que Israel deveria ter feito. Ok? Veja, Mateus capítulo 4, versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí, então, vem a prova. Cada uma das tentações vencidas por Jesus Cristo nos mostram como é que eu e você podemos caminhar, como eu e você podemos viver a nova identidade aqui, firmados no propósito do Pai. Em outras palavras, se você sabe quem você é, para o que é que você vai viver agora? Se eu sei quem eu sou, de verdade, em Deus, para o que é que eu vou viver agora? Eu vivo para representá-lo, ok? A minha vida, o meu trabalho não é esse aqui. Eu não vivo para ser pastor, não é? Eu vivo para representá-lo. Quando eu estou treinando, eu estou representando. Quando eu vou no supermercado, eu estou representando.
Quando você vai para o seu trabalho, você está representando. Quando eu estou em casa com a Suzy, eu estou representando. Quando eu estou me relacionando com os meus filhos, eu estou representando. Eu vivo para representá-lo. E você vive também para representá-lo. Representar Deus nesse mundo. Essa é a realidade, esse é o nosso propósito. E cada uma das tentações vencidas por Jesus nos mostram como é que a gente caminha, como é que nós vivemos a nossa identidade aqui. Então eu quero passar pelas 3, bem rapidamente com você. A primeira, transformando pedras em pães. Veja, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. O texto nos diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. O que há de errado em você comer, se você está com fome? Depende, né? Se a gente está se preparando para competir, né? A Milka, não pode comer. Ou tem que comer o que é certo. Não, falando sério. O que há de errado em você usar de recursos legítimos para você poder comer? O que é de errado nessa proposta de Satanás, do diabo, do adversário para Jesus? Qual é o problema de Jesus transformar pedras em pães para ele comer se ele está com fome? Ele não está roubando, ele não está fazendo nada de errado, ele tem poder para fazer isso, ele está usando o seu poder para poder suprir uma necessidade lícita. Você concorda comigo que é lícito quando você está com fome comer? Sim ou não? Depende, né? Estou de dieta. Bom, mas você pode comer, ok? Você tem que ver o que você tem que comer, mas você pode comer. Não tem nada de errado. Mas o texto chama isso de tentação. Qual que é a tentação? Qual é a tentação? Veja, o problema aqui não está em Jesus comer. O problema aqui está em que Satanás está tentando atrelar a identidade de Jesus naquilo que Jesus vai fazer. Lembra? Você não é o que você faz. E é isso que ele está tentando fazer. Ele diz assim para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se Jesus faz isso, o que ele está dizendo? Ele está mostrando que ele é baseado naquilo que ele faz. Eu sou aquilo que eu faço. Então você vai ver que na resposta de Jesus, ele mostra para a gente que o problema está em não basear a nossa identidade no que realizamos. A minha identidade, a sua identidade tem que estar baseado naquilo que Deus diz a nosso respeito. Jesus responde assim: nem só de pão viverá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está respondendo para Satanás com o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Olha só, que interessante. Deus diz para Israel, Jesus é o Israel de Deus, ok? Deus diz para Israel: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Esse é o texto que Jesus está citando. Quando ele cita para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele está dizendo: eu sei quem eu sou por causa daquilo que meu pai falou para mim no batismo. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar para você e nem para ninguém quem eu sou. Eu não preciso usar o meu poder para provar para as pessoas que eu sou o Messias, porque o meu pai disse que eu sou o Messias. E eu vou viver em obediência à sua voz. Então eu e você andamos aqui cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, quando nós entendemos que nós não precisamos provar nada para ninguém, a partir daquilo que nós realizamos, sobre quem somos. Nós confiamos naquilo que Deus diz a nosso respeito.
Nós sabemos quem somos por causa daquilo que Deus disse ao nosso respeito. Você precisa se apegar a essa identidade batismal. Aquilo que Jesus falou sobre você, quando você rendeu a sua vida a Ele. Vai ter momentos na sua vida que as coisas vão fluir muito bem. E você vai se sentir o cara. Você vai falar, eu sou o servo de Deus. Mas vai ter momentos na sua vida que as coisas vão estar complicadas. Vai ter momentos na sua vida que o deserto vai fazer você sentir fome. Deus diz que Ele faz isso para a gente saber qual é a realidade e a verdade no nosso próprio coração. Então eu não posso basear a minha vida naquilo que eu estou realizando, seja de bem bom, seja de ruim. Eu tenho que basear a minha vida naquilo que Jesus diz, aquilo que Deus diz a meu respeito. Você vai viver aqui com um propósito quando você entender que você é quem você é, por causa daquilo que Deus disse sobre você, em Jesus. Segunda parte, segunda tentação, a parte mais alta do templo. O texto diz assim, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, o miserável, ele é fogo. Okay? Porque Jesus cita para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Aí Satanás vai nele e fala assim, é? Então você vive da palavra que sai da boca de Deus? Então deixa eu te falar uma palavra aqui para você. Deixa eu te dar uma palavra aqui de Deus para você. Aí ele coloca ele lá e diz assim, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás está citando o Salmo 91. É um dos salmos mais conhecidos por todo mundo. É um salmo de libertação. É aquele salmo que fala, praga nenhuma vai pegar na sua casa, vai cair 100 à tua direita, 10.000 à direita, 10.000 à esquerda, e praga nenhuma vai te alcançar, e aquele negócio, é aquele salmo que quando você lê, entra em loja e tem Bíblia, está aberta, né? Salmo 91. Para proteger a loja, proteger a tua casa. Salmo 91, está aberto lá. Satanás cita esse salmo para Jesus. O que Satanás está dizendo para Jesus, você vai viver da palavra que procede da boca de Deus? Então tá bom, eu vou te dar uma palavra que procede da boca dele. Aí, faça isso, ele disse. Se você fizer, os anjos vão te proteger. Veja, a resposta que Jesus dá. Com a sua resposta, Jesus nos mostra que a palavra de Deus não é para ser usada para pressionar o Senhor. A palavra de Deus nos foi dada para que possamos conhecer o Senhor e desfrutar da nossa intimidade com Ele. Veja como Jesus responde isso. Jesus diz assim, também está escrito. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus, ele está citando aqui Deuteronômio capítulo 6, versos 10 a 19. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 10 a 19, a gente lê um momento na vida de Israel, quando Moisés orienta o povo a ser obediente ao Senhor. E ele diz, olha, vocês devem obedecer o Senhor, e vocês devem amar o Senhor, vocês devem andar de conformidade com os propósitos do Senhor. E aí ele fala no verso 16, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os seus mandamentos. O que fizeram em Massá? Massá, você vai encontrar sobre Massá e Meribá, em Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Que é quando o povo está no deserto, e eles têm sede, e eles começam então a murmurar contra o Senhor para Moisés, dizendo, Deus nos tirou do Egito para nos deixar morrer aqui nesse deserto, nós e os nossos rebanhos. Nós estamos com sede. E aí Deus diz para Moisés vai orar, diz, Senhor, esse povo vai estar a ponto de me apedrejar. Eu pego a vara que você abriu o Mar Vermelho, vai à rocha de Horebe, com os anciãos de Israel, bate na rocha,
dela sairá água para esse povo. E ele faz isso, e aí Moisés dá o nome daquele lugar de Massá e Meribá, porque ele explica assim, porque o povo colocou o Senhor à prova. O que isso tem a ver comigo e com você? O que define a nossa fidelidade ao Senhor? São nossas circunstâncias? É aquilo que nos cerca? Ou é a nossa confiança na sua palavra? Para vivermos com propósito, nós precisamos dizer, não só de pão viverá o homem, nossa identidade não está naquilo que realizamos, está naquilo que o Senhor nos disse, mas também nós precisamos nos recusar a usar da palavra do Senhor para prová-lo, para testá-lo, para ficar dizendo, ei Deus, olha o que está acontecendo comigo, onde o Senhor está na minha vida, cadê o seu poder? O que define a minha relação com Ele não são as minhas circunstâncias. O que define a minha relação com Ele é a sua palavra. É a sua fidelidade. Terceira tentação e última, os reinos do mundo. O texto diz que depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele deve ter tido uma visão. Ele disse, tudo isso te darei se prostrados me adorares. A resposta de Jesus para ele vai ser uma resposta contundente. Ele vai dizer para Satanás, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestará culto. Mais uma vez ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Quando o texto diz assim, temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Veja, a palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos neste mundo. O propósito de Deus para nós não é a conquista dos reinos deste mundo. O propósito de Deus para a humanidade não é a conquista dos reinos deste mundo. A proposta de Deus para a humanidade é o estabelecimento do seu governo, do seu reino, do reino de Deus. E uma vez que nós encontramos a nossa identidade em Jesus, a nossa verdadeira identidade, então agora nós vivemos para esse propósito. O nosso propósito é definido por Jesus quando Ele nos ensina a orar dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Mateus capítulo 6. E depois dele ter nos ensinado a orar assim, Ele nos manda que busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas quantas vezes nós estamos fascinados pelos reinos desse mundo? Quantas vezes nós achamos que a solução para a nossa existência será achada em uma ideologia, em um partido político, em um sistema de governo? Veja, eu e você precisamos entender que Jesus, Ele está consertando todas as coisas. Ele trouxe o seu reino. Mas Ele também deixou claro que o seu reino não é deste mundo. Ele coloca o seu reino em mim e em você. E Ele está nos chamando para que nós nos juntemos a Ele nesse propósito de demonstrar ao mundo que há um outro reino. Há um outro reino. Há um outro rei que está reinando. Um outro rei que está atuando para consertar todas as coisas e trazer a glória de Deus presente para esse mundo. Ele nos deu a sua autoridade. Ele nos deu a presença do seu Espírito Santo para que nós possamos ter poder e andar assim nesse seu poder, para que possamos então cumprir os propósitos
que Deus tem para nós, de ver a terra refletindo as realidades do céu. Só quando nós fazemos isso assim, nós seremos continuamente reformados para a glória de Deus. Então, se a minha identidade é reconstruída em Jesus, os propósitos da minha vida precisam ser definidos pelos propósitos de Jesus. Se a sua identidade é redefinida em Jesus, os propósitos da sua vida precisam ser definidos por Jesus. Não há como você ter a sua identidade redefinida em Jesus e você viver os propósitos da sua vida do jeito que você bem entender. A minha identidade foi definida nele e agora eu vivo para esses propósitos. Esse é o meu propósito. É ver na terra as realidades que estão nos céus. É ver a vida de pessoas aqui serem curadas, serem libertas, serem transformadas, serem abençoadas. É ver a presença da bondade de Deus manifesta na vida das pessoas, na nossa cidade. É poder trazer soluções do céu para a terra. E isso é o que Deus quer fazer através de cada um de nós, aonde nós nos encontramos, no nosso trabalho, no nosso condomínio, certo? Que nós reflitamos ali quem Ele é. E esse é o nosso objetivo. E eu quero terminar essa palavra com um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, mas que fala desse propósito para nós como comunidade, para nós como igreja. Se você já faz parte da nossa comunidade, você precisa entender que esse continua sendo o nosso propósito. Se você está aqui hoje nos visitando, é convidado, nosso amigo, eu quero convidar você para vir fazer parte desse propósito. Quero convidar você para experimentar essa identidade, quero convidar você para fazer parte desse propósito. Ok?